Na névoa hipnotizante da realidade virtual, a humanidade se enredou em sua própria criação. O universo de códigos e circuitos agora aprisiona mentes em um abraço digital. Nesse mundo controlado por inteligência artificial implacável, um eco de resistência cresce nas mentes despertadas. No entrelaçar de fios digitais e neurônios, emerge uma trama de rebeldia contra a prisão do código. Um protagonista improvável, um simples programador, é convocado para romper as barreiras da ilusão e liderar a luta pela liberdade. A batalha pela verdade começa onde cada linha de código é uma espada e cada escolha pode desfazer a Matrix. Quer saber por que você precisa assistir ou reassistir Matrix com outros olhos? Então sim, bora! Olá, meninas, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje nós iremos falar um pouco sobre o filme Matrix, mais especificamente o primeiro filme, o de 1999, porque eu acho interessante a gente entender algumas coisas que, apesar de ser bem antigas, no final dos anos 90, é algo muito atual e, obviamente, nesse mês do sci-fi, nesse mês da ficção científica e da fantasia científica, é interessante a gente discutir um pouco e até dar uma revisitada e vocês verem quão maravilhoso esse filme é, beleza? Então, bora lá conversar um pouquinho sobre o universo, histórias, elementos e porque sim, você deve reassistir Matrix e se você ainda não assistiu, assista. Então pessoal, no outro vídeo que nós falamos um pouco sobre ficção científica, deixa até eu cardzinho aqui para vocês, caso ainda não tenham ido, nós falamos sobre alguns elementos que entram na ficção científica, os elementos que trazem como a narrativa principal a ficção científica, e aqui é impressionante como diversos elementos são identificados. Ah, mas Rafa, você falou de aliens no seu episódio, e Matrix não tem alien. Sim, a gente pode conversar um pouco sobre a subjetividade em alguns elementos ilegais interessantes. Então, o primeiro ponto que eu acho bem legal quando a gente fala sobre o filme de Matrix, a gente percebe que a ambientação, a narrativa, a condução, os princípios são muito bem estruturados. Vamos começar primeiro com o Genius Loci. Genius Loci, para aqueles que não sabem, é a essência daquele lugar. São as palavras-chave que simplificam o máximo uma ideia, um conceito ou alguma coisa, e quando você retira algo, você deixa de ser aquele elemento especificamente. Então você coloca pontos importantes que vão classificar e identificar aquilo a partir daquilo que você quer na sua menor significância. Agora, quando a gente fala sobre o Genius Loci de Matrix, basicamente nós temos o quê? Uma distopia, algo que também é bem classificado, bem característico de uma ficção científica, só que ela tem uma distopia, porém ela tem uma utopia ao mesmo tempo. Quando a gente fala sobre utopia, nós estamos falando de algo perfeito, algo sem nada, algo sem caos nenhum. E quando a gente fala de distopia, é o totalmente oposto. Ou seja, dentro do próprio filme, onde o agente Smith está lá interrogando Morpheus, ele fala que o princípio da Matrix era ser uma utopia, onde as pessoas pudessem viver felizes sem qualquer problema, porém a biologia humana não permite que essa utopia aconteça, voltando mais ou menos como era a época de 1990, que é quando passa mais ou menos o filme, e com isso ele trouxe elementos que pudessem ambientar melhor o ser humano, não numa utopia, mas sim algo um pouco mais pro realista para que conseguisse ter essa imersão e essa essência. Porque quando era uma utopia, o ser humano via aquilo como um filme, como um sonho, então facilmente saía da hibernação, fazendo com que pudesse a qualquer momento despertar, e isso a máquina não gostaria que fosse. Então, considerando diversos elementos que a gente trabalha quando nós falamos de Matrix, é interessante pelo fato de coerência narrativa, a estrutura narrativa como um todo do personagem, da plot, do world building, cria uma conexão muito interessante. De uma maneira geral, para a galera que não viu, vou dar alguns spoilers pelo fato de primeiro ser um filme de 1999, então, né, se é aquela proposta, se faz 10 anos que o filme passou, não é mais spoiler contar as ideias. Basicamente nós temos uma profecia, onde nascerá alguém que tem a capacidade de ver através da Matrix como essa realidade, e com isso vai levar o ser humano para fora da Matrix e assim conseguir a real liberdade. E o que é interessante é que quando a gente pega, por exemplo, o ponto de conflito da história, que é qual que é o elemento básico que o protagonista e o antagonista lutam contra aquele ponto de conflito para conseguir o seu objetivo final.
No caso que considerarmos o Morpheus como protagonista, ele quer o Neo. O Neo, como protagonista, ele deseja o quê? Quando a gente fala, por exemplo, da Matrix, ou no caso, o nosso antagonista mais direto, que é o Agente Smith, a gente percebe que muitas vezes o ponto de conflito pode ser alguma coisa um pouco menos substancial do que algo realmente como, por exemplo, o ponto de conflito é essa carteira. Então, eu, protagonista, quero, antagonista bem quer, e a história se desenvolve a partir do desejo de manter e ter essa carteira. No caso aqui, nós temos o Morpheus, que deseja a liberdade, o Neo, que deseja a verdade, e o Agente Smith, que deseja a liberdade de fora da Matrix. Então a gente percebe que o ponto de conflito dessa história não é algo muito palpável, é um pouco mais subjetivo, a partir de que o que ambos anseiam é a liberdade, a real liberdade, que para um é a luta contra as máquinas, para o outro é o conhecimento e para um terceiro é o extermínio da humanidade, porque não vai precisar mais mantê-lo dentro da Matrix. Então é interessante que, pelo fato de ter diferentes conceitos de liberdade, faz com que personagens lutem de maneiras diferentes e busquem seus objetivos de forma diferentes, mesmo que às vezes poderia ser algo antagônico, como acontece, ou poderia ser coletivo, dependendo do princípio e da forma de interpretação que você quer. Tanto que quando eu falei no episódio que falamos sobre elementos de ficção científica, ética, moral, é algo muito importante. Esses desafios e essas interpretações é muito interessante dentro da ficção científica para trabalhar esses conceitos. Obviamente, falar sobre inteligência artificial e robô é algo obrigatório, porque eles vivem dentro de uma inteligência artificial, de uma simulação, tanto que hoje em dia a galera fala que com o advento da estimulação virtual e com isso as simulações estão cada vez mais reais, a teoria da simulação, a hipótese da simulação fica cada vez mais forte, mais pesado. Mas, Rafa, o que seria então essa hipótese da simulação? Basicamente, a hipótese traz a seguinte premissa, que uma civilização pós-humana tecnologicamente madura poderia ter um enorme poder computacional. Baseando então nesse fato empírico, a argumentação da simulação mostra que ao menos uma das seguintes ideias é verdadeira. Número 1. A fração da civilização de nível humano que alcança um estágio pós-humano é bem próxima de zero. Número 2. A fração de civilização pós-humanas que estão interessados em executar simulações ancestrais é bem próxima de zero. Então, considerando que uma é zero e a outra está próxima de zero, a fração de todas as pessoas do tipo de experiência que estão vivendo é uma simulação, se torna bem próxima de ser verdadeiro. Então, considerando esses fatores de uma maneira bem rasa, caso vocês queiram que eu traga mais especificamente sobre essa teoria, eu posso desenvolver um pouco mais em um episódio específico, mas de uma maneira mais rápida e geral significa o seguinte, que nós temos ou nós vivemos numa simulação ou não vivemos numa simulação. É meio que é simples, mas se a gente não vive é porque a gente não chegou no nível de poder ter essa produção, mas se a gente fosse viver nela, como seria a nossa percepção? Então, de uma ideia geral, a galera fala que sim, a nossa realidade pode ser um parâmetro de simulações, primeiramente pelo fato de que, se nós conseguimos fazer simulações, e as simulações podem rolar simulações, o que impede de nossa realidade ser a simulação que roda dentro de uma simulação? Então toda essa teoria, toda essa ideia proposta que nasceu lá de Descartes e desenvolveu até nos tempos atuais, é algo muito interessante, principalmente com o advento dessa ficção científica e o melhoramento da ficção científica, principalmente dentro das IAs, fica com essa ideia de a gente entender como que poderia ser um, como poderia ser o outro. E é legal porque nós estamos falando de 1999, a gente acabou de sair do Windows 95, acabamos de entrar no Windows 2000, entrando aí no XP, e a galera já está falando de inteligências artificiais a esse nível. Ah, mas antes tinha filmes como Exterminador do Futuro, que falava sobre, né, a Skynet, não sei o que. Sim, mas se você for ver, nesses últimos 20 anos, 20 e poucos anos,
a realidade de uma possível Skynet, de uma possível Matrix, está cada vez mais próxima de ser uma realidade palpável. E é legal, porque mesmo sendo um filme antigo, ele traz essa realidade bem para próximo hoje. E o que é legal, bem forte dentro do filme de Matrix, é que você percebe diversos elementos, tanto pequenos, seja narrativos, seja de referências, e isso deixa o filme muito mais forte. Como, por exemplo, ele fala, Neo, siga o Coelho Branco. Como realmente aparece na história de Alice no País das Maravilhas, onde Alice vai atrás do Coelho Branco e entra na toca, e existe essa referência direta, onde até o próprio Morpheus fortalece essa referência trazendo esse elemento. Então, já temos aí uma referência direta. Uma outra fala assim, de uma das cenas, fala assim, segure um pouco aí os seus sapatos, Dorothy, porque não estamos mais no Kansas. Basicamente, essa é a cena do Mágico de Oz, quando ela vai até o mundo mágico de Oz e fala e percebe que ela não está mais no Kansas. Então você já tem uma segunda referência usando o Mágico de Oz, dando essa ideia de que, sim, o Neo está saindo da sua zona de conforto. Neo está saindo da zona de conforto. O que isso lembra? Jornada do herói, sim, o chamado para a aventura, onde ele sai do mundo comum e vai para o mundo fantástico. No caso, o mundo comum dele é a realidade da Matrix e ele vai ser desperto dentro da realidade verdadeira, que é o mundo das máquinas. Então você percebe que existe todo esse elemento, e mais pro final do filme, quando ele tá de frente com o agente Smith, ele vai, joga as pistolas pro lado, cena 1, cena 2, eles estão um de frente pro outro com as mãos aos lados, como se fosse realmente uma batalha de Velho Oeste, onde a qualquer momento um pode vencer com apenas um estalo. Considerando que o Neo vai ser despertado, e com isso ele vai entender a realidade, ele pode modular, parando balas, etc. Isso já é um prenúncio dessa brincadeira, considerando o fato de que as duas cenas épicas, quando a gente fala de Matrix, a primeira, ele desviando das balas, e a segunda, ele parando as balas. Então, quando percebe que já existe esse prenúncio, dando tiros, até mesmo no próprio filme fala assim, eu vou ser rápido o suficiente para desviar de balas, e o Morpheus responde, quando você realmente entender, você nem vai precisar disso. Ou seja, já o Morpheus prevendo o despertar do Neo, ele já traz essa sementinha dizendo, o que ele quis dizer com isso? Vai ser tão rápido que não vai precisar nem pensar em desviar da bala? Não, a realidade vai ser tão distorcida que você não vai ter problemas com balas, porque das mesmas formas que dados podem ser apagados, as balas também podem ser. Considerando esse fator narrativo, você percebe que a construção de plot ela é muito legal, não apenas referenciando obras como O Velho Oeste, como O Mágico de Oz, como Alice no País das Maravilhas, mas sim também essa discussão de percepção e realidade. Coisa bem legal que fala é assim que o que é o real? É o que você vê? É o que você sente? É o que você toca? É o que você percebe com as suas sensações físicas, sendo que o cérebro basicamente recebe estímulos externos, transforma isso em corrente nervosa e o cérebro interpreta como algo real. Mas se uma realidade consegue modular esses princípios cerebrais, você está vivendo uma realidade ou você está vivendo uma simulação. E essa brincadeira é muito legal você trabalhar dentro de uma ficção científica. Obviamente que trabalhar o mundo dentro de uma ficção ou dentro de uma IA, você pode sim ter diversas formas, você pode até trabalhar algo mais fantástico dentro dessa mesma premissa, tanto que você vai pegar os isekais, algo que eu já trouxe aqui pro canal, que seria um isekai, que é você viver uma realidade dentro de um jogo, ou seja por morte, seja por encantamento, seja por simplesmente você adentrar num download específico, como acontece em Sword Art Online. Basicamente é o que? É um mundo de fantasia onde cria essa realidade. No caso aqui, nós temos uma IA como a principal fonte de simulação. E essa percepção da realidade faz com que ele se torne cada vez mais forte, cada vez mais poderoso, e com isso vai adentrando esses fatores. Uma coisa que é bem legal e eu gosto bastante, na real, é essa brincadeira de escolhido, destino, protagonista, roteiro e escolhas. Essa é uma discussão bem tênue que muitas vezes em história a gente fica sentindo até que ponto isso é o roteiro, até que ponto isso é o protagonismo, até que ponto tal personagem é o escolhido para A, B, C ou D, até que ponto as suas escolhas e seus méritos são importantes. No caso aqui, nós sabemos claramente que Neo, sim, ele é o escolhido. Porém,
Quando a gente fala sobre ser o escolhido, significa que o destino está se movendo para que tal pessoa seja aquele que vai modificar a história. Nós já sabemos meio que de antemão, quando nós vamos adentrar num filme, que o nosso protagonista, ele é o escolhido para que a história aconteça, tanto que a proposta do termo de protagonista é aquele personagem que move a plot. Essa é a definição de protagonista. Então, em tese, todo protagonista ele é escolhido de alguma forma, seja escolhido pelo narrador, aquele que vai contar a história, pelo roteirista, aquele que vai contar a história, pelo escritor, aquele que vai contar a história, pelo mestre, que ele vai contar a história. Então, ele já é o protagonista propriamente dito, e por isso já é o escolhido de uma maneira mais direta. Mas o escolhido dentro de uma narrativa pode ser um tanto um problema. Agora, quando ela fala, você chega no Neo e vai até o oráculo, ela diz, desculpa, você não é o escolhido. Por quê? Quando você adentra no filme 2, no filme 3, você percebe que a oráculo ela não é simplesmente uma humana, algo que fica aí por subentendido, e também entende-se o que ela poderia ser. E é explicado que o oráculo nada mais é do que um programa que consegue entender o comportamento humano para que fosse modulado e a realidade da Matrix fosse cada vez melhor para esse comportamento humano. E ela entende que, considerando os padrões emocionais, comportamentais e as respostas dadas pelo Neo, se ela dissesse sim, você é o escolhido, ela teria uma reação diferente, o Neo teria uma reação diferente no seu emocional, no seu psicológico, e com isso não iria acontecer aquilo que ela quer que aconteça. Porém, considerando toda a personalidade, todas as dúvidas e tudo aquilo que ela percebeu dessa análise que ela fez desse personagem, ela percebeu que dizendo para ele que não, você não é escolhido, faria com que gerasse a ação, fazendo com que ele se tornasse realmente. Então, é bem difícil nós trabalharmos com profecias. As profecias, elas são muito difíceis, pelo fato de que, se é uma profecia, acontece, então não existe mérito. Porém, você tem que perceber que, em algumas ficções, em algumas filosofias, diz que o futuro, o destino, é seu, ou seja, você vai realizar, porém você inconscientemente não sabe. Então você se esforça para que X aconteça, para que tal coisa aconteça. Tanto que fala assim, o seu futuro está previsto que você faça tal coisa. Quando você joga essa sementinha no cérebro da pessoa, você já cria estímulos para que ela faça tal coisa acontecer, porque ela acredita que isso acontece. Tanto que no filme de Matrix é muito forte a palavra de acreditar, saber e escolhas. Fala assim, se você, enquanto acreditar que você não consegue entortar essa viga de aço, você não vai. E digo mais, enquanto você apenas ficar no acreditar, você vai ter um problema. Porque quando você tiver a certeza, quando você souber que você é capaz, você vai fazer tranquilamente. Por exemplo, você não tem dúvidas que você consegue se levantar da cadeira, você tem a certeza que você consegue levantar da cadeira. Então, quando você vai ter uma cadeira gigantesca, se você tiver o mesmo mindset, obviamente dentro dessa realidade, é isso que eu estou dizendo, dentro da realidade, dentro do Matrix, se você entende que você sim, você vai levantar a cadeira como qualquer outra cadeira normal, você consegue levantar de qualquer cadeira, de qualquer tamanho que seja. Se você consegue pular uma distância, você não precisa nem acreditar, porque você já sabe que você consegue fazer isso. Tanto que existem diversas discussões falando sobre sim, acreditar em X, acreditar em Y, é fato, é realidade, é mentira, é crença, não importa. Essa discussão filosófica por detrás do filme é bem legal porque isso mostra tanto uma outra cena muito icônica, que até hoje acontece memes, até hoje acontece referências, é a pílula vermelha e a pílula azul, onde a pílula azul traz você continuar na realidade que você está, e a pílula vermelha é abrir a porta. Tanto que essa proposta da pílula azul e da pílula vermelha é a mesma proposta lá do mito da caverna de Platão, onde você pode ver uma sombra, onde não é a realidade, ou virar e ver o que acontece de verdade fora da caverna. Então é bem legal porque o filme traz não apenas as reflexões como acontece em Alice, como acontece no Mágico de Oz, como acontece no Velho Oeste, e também essas referências, trazendo essa ideia. Por isso que quando a gente fala de ficção científica, a gente tem diversos elementos, como eu trouxe realmente no outro vídeo, que esse filme faz de forma primorosa.
Tanto que as discussões socioemocionais, socioculturais, realidade, máquinas e exploração. E no caso aqui mas onde é a exploração? Onde está a curiosidade? Meu Deus, curiosidade é algo que trabalha tão forte nesse filme. A curiosidade do Neo por querer a pílula vermelha para saber realmente a verdade. A curiosidade da Trinity para decidir se realmente ele é o escolhido ou não. A certeza de dar pessoa e por isso vai atrás de não sei o que. A curiosidade de X para que tal objetivo aconteça. Então tudo isso move em torno da curiosidade. Até mesmo a galera que são os humanos, que é o Tank e o irmão dele, o Tank ele acredita, ele quer ver, ele tá curioso em saber que se realmente o Neo for escolhido, tudo pode mudar, Zion pode ser salva. Adentrando novamente nesse quesito de alfabeto, a gente pega Zion como Z, a última letra do alfabeto, como realmente Zion, Zeta, a última letra, a última escolha, a última esperança, o último do último ser humano. Então até mesmo o próprio nome da cidade, que no caso até de descobrir que realmente a cidade existe, tem esse nome, esse Z, como a última realidade, essa é a última escolha dentro desse alfabeto. Mas Rafa, onde entram então os aliens nessa história? O alien ele pode seguir de uma maneira mais, vamos dizer assim, abstrata. O que é o alien? O alien é o diferente, é o estranho, é aquele que veio de fora, é aquele que não está acostumado com a situação. Então, os aliens que a gente entra nessa história é o fora. Seria você ver os robôs lá de fora, essa realidade que está, e essa interação com o desconhecido é o grande diferencial. Porque quando a gente fala aqui, interação com culturas e aliens, não é simplesmente você realmente colocar um ET, telefone casa e com isso você ter a sua interação. A interação de aliens dentro da ficção científica você pode reinterpretar como a exploração do desconhecido. E lembra que o desconhecido na ficção científica gera movimento ou gera medo, paralisação ou movimento. E no caso aqui existe essa dualidade, esse medo, essa excitação, mas também essa excitação, não apenas a hesitação para conseguir algo mais para frente ou mais para trás. Então é muito legal que Matrix ele trabalha diversos elementos. E esses elementos é o principal. Tudo dentro de uma narrativa, de uma prerrogativa muito interessante, muito bem escrita. Obviamente que foi perdendo um pouco da ficção e entrando um pouco mais no fantasioso, aos poucos, obviamente, porque estamos falando de uma simulação, estamos falando de uma inteligência artificial que molda a realidade. Então, te dá o direito a ter uma liberdade poética de fazer algo muito mais fantasioso. O Neo sai voando no final, na última cena, ele para as balas, ele entra no corpo do outro cara, explode, ele vê os códigos. Isso é totalmente fantasia. Não, por quê? Por que não é fantasia nesse quesito? Porque existe uma coisa chamada setup. O setup é você preparar o ambiente mostrando o tom, o timbre e a narrativa, mostrando qual é o gênero que você quer trabalhar. E não apenas isso, mas também você prepara para aquilo que você quer fazer. O punch pode ser a finalização de um setup. O setup pode ser a ambientação do seu local, a ambientação do seu personagem. O objetivo do setup é preparar alguém para alguma coisa. Vou fazer o meu setup aqui, estou preparando para fazer uma live. Vou preparar o setup aqui do xadrez, estou colocando as peças no lugar certo para no final ter aquilo que deveria ser. Então, o setup que foi, estamos dentro de uma inteligência artificial onde você pode modular a partir da sua vontade ou a partir de programas diretamente relacionados à programação propriamente dita, eu consigo moldar aquilo que eu vejo, o que eu sinto, o que eu aprendo. E, obviamente, mostrar também o sistema de magia, que no caso aqui é modulado a partir da vontade, realidade e percepção do meio. Então é bem legal porque você percebe que o filme de Matrix ele é um filme muito completo, muito complexo e muito bom para você estudar diversos pontos de world building, ficção científica, desenvolvimento de personagem, de plot, setup, punches e diversos outros quesitos de ambientação e técnicas bem legais. Se você gostou desse vídeo, então já deixa o like, se inscreve no canal, já cheguei aqui. Se você chegou até o final do vídeo e não fez isso ainda, mas dá um pause, dá um like, se inscreve, coloca aqui nos comentários se você curte esse tipo de filme e se você tem algum outro filme que você sugere, alguma outra série, alguma coisa, algum anime que fale sobre ficção científica ou talvez
uma fantasia científica, e caso não, caso queira sugerir algum outro, não tem problema, deixe aqui nos comentários também, que eu coloco na listinha, e quando acabar o mês na ficção científica, eu posso colocar a sua sugestão também. Use e abude das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!